E se eu te disser que o cheiro que define o Natal, que permeia sua memória, foi objeto de desejo que matou mais gente do que vilões de mangá? Agora a gente entra no coração, literalmente no coração das festividades natalinas, as especiarias. Canela, cravo, gengibre, anis estrelado, noz moscada. Hoje você compra isso tudo no supermercado por alguns reais e deixa lá nos seus potinhos no armário ou na geladeira. São comuns, até banais, mas na Idade Média e no Renascimento, eram os artigos de luxo mais extremos que existiam. Estamos falando aqui daquele item de chefão de fase que você fica meses chorando para conseguir dar um drop. Alguns registros de Londres do século XV mostram que alguns números, que simplesmente explodem a nossa mente. 1 libra de gengibre podia custar de 2 a 3 salários de um trabalhador rural. 1 libra. Isso é menos do que meio quilo. Cravo, de 8 a 10 meses. Noz moscada? Esquece, mano, ainda mais cara. E por que essas especiarias eram tão caras? Porque elas vinham da Ásia. Via da Índia, Java, Molucas. Elas passavam por territórios extremamente longos e perigosíssimos. E essas rotas eram controladas por pouquíssimos comerciantes genoveses e venezianos, que praticamente faziam um monopólio. Então ter acesso às especiarias significava que você realmente tinha poder econômico, tinha status e tinha prestígio. Você praticamente estava segurando um item épico. Por isso que o Natal tem um cheiro específico, não é por acaso, é proposital. Ela não é uma tradição aleatória, é demonstração de poder. É basicamente você gritar pro mundo inteiro: eu tenho especiaria suficiente para queimar e deixar o meu Natal super cheiroso. Chorem. E por ser extremamente caro e essa obsessão por especiarias, isso bastou para moldar praticamente o mundo. Isso impulsionou as grandes navegações, gerou guerras comerciais entre impérios, justificou a colonização, escravidão e o sofrimento de povos inteiros, especialmente povos asiáticos e depois os africanos. Então milhões de almas sofreram, morreram, foram escravizadas, foram roubadas de suas culturas e seus próprios nomes. E tudo para você hoje ter acesso àquele cravo e àquela canela na sua mesa. Então quando você faz um simples biscoitinho de gengibre, algo que parece familiar e inocente, isso aqui carrega séculos de história geopolítica, sofrimento e morte. Então assim, temos que respeitar o passado. Nós somos o que nós comemos. Isso aqui carrega riqueza acumulada de injustiças. Então vale um momento de reflexão e respeito genuíno. Não é romantizar, mas reconhecer. Porque gastronomia também carrega um peso moral, e ignorar isso empobrece o prato. Então não é para ficar com remorso e nem parar de comer. É para entender que honrar aquela comida significa respeitar quem sofreu por ela. Então quando comer, lembre-se disso. E no meio desse caos todo, chega um intruso no meio da ceia. Um ingrediente que vai mudar tudo. Um intruso que mudou o mundo e virou o protagonista. Então continua acompanhando para a parte 4.